Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Berti, eu sou psicóloga e atuo na área da infância e da adolescência. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as dicas e curiosidades que eu vou estar passando para vocês por aqui, tá bom? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 dicas para que a gente consiga ajudar as nossas crianças a serem menos ansiosas. Vocês já perceberam que na sociedade atual todo mundo é ansioso? A ansiedade não é mais vista como um problema de saúde, é algo natural, todo mundo está sempre ansioso por algo. Ansioso no trabalho, ansioso na vida financeira, ansioso nos relacionamentos, e isso tem um impacto muito grande nas nossas crianças. Elas sofrem com isso, elas não sabem lidar com toda essa pressão. Cada dia que passa, a gente exige mais e mais das crianças e é muito difícil conseguir lidar com tudo isso. Por isso, se você vê que o seu filho ele apresenta muita ansiedade, ele tem algumas dificuldades para conseguir se controlar, dificuldade na escola, dificuldade quando vai fazer uma prova, ele chora, ele fica nervoso, então esse vídeo é para você. Tá bom? Nesse vídeo eu vou dar 3 dicas para você ajudar o seu filho a controlar a ansiedade dele em casa. Vamos lá? A primeira dica que eu vou dar para vocês hoje é: tenha uma rotina. É muito importante que a criança tenha uma rotina e saiba o que vai acontecer no dia dela. Então, quando a criança sabe que ela vai acordar, vai escovar o dente, vai ir para a escola, alguém vai buscar ela na escola, ela vai chegar em casa, ela vai almoçar, ela sabe o que vai acontecer depois do almoço, ela sabe o que vai acontecer à noite, ela gera dentro dela menos ansiedade com relação ao futuro. Nós também somos assim na vida adulta, mas a gente tem mais controle da nossa vida. A gente não fica dependendo do adulto, dependendo do outro para saber o que vai acontecer no nosso dia. Na maioria das vezes, é claro. E isso gera muita ansiedade. Então, se você puder, faça a rotina com o seu filho por escrito. Se a criança for muito pequena, você pode usar desenhos. Então você pega um quadrinho, desenha um solzinho que representa a manhã, uma nuvenzinha com o sol se pondo que representa a tarde e uma luazinha para representar a noite. E aí você coloca dentro daquele quadrinho tudo que a criança vai fazer durante a semana e durante o dia para que ela consiga se organizar. E para que se em algum momento ela quiser saber, mamãe, onde a gente está? Pai, onde a gente está aqui nessa rotina? Você consiga mostrar, olha filho, a gente está nesse ponto da rotina. Então a gente ainda vai passar por tudo isso até você ir na casa da sua avó no domingo, por exemplo. A criança precisa saber o que vai acontecer no dia dela para sentir que ela também está no controle da vida dela. E isso vai fazer com que ela fique mais calma e, consequentemente, menos ansiosa. A segunda dica que eu vou dar para vocês é: sempre prepare a criança para o que vai acontecer. Então, vamos supor que em um determinado dia, é sempre a mãe que busca a criança na escola, mas em um determinado dia não é a mãe vai ter um compromisso, outra pessoa vai buscar a criança. Avisa a criança antes, não deixa que isso seja uma surpresa para a criança. Claro, pode acontecer de acontecer um imprevisto durante o dia e ter que haver uma troca, mas é sempre bom se você puder avisar sempre tudo antes para a criança. Então, se vai precisar ir em algum lugar diferente, se vai acontecer alguma coisa diferente na família, sempre avisa a criança. É muito comum, às vezes, o avô da criança vai fazer uma cirurgia, o pai da criança vai viajar por algum motivo, várias questões do dia a dia que acontecem e os pais acham que não é importante sentar com a criança e explicar o que está acontecendo para ela. Mas a criança percebe que está tendo toda uma movimentação no lar e que ela não entende muito bem o que está acontecendo e às vezes a própria criança fica receosa de perguntar sobre aquilo. E isso vai causando ansiedade. E às vezes algo que é muito pequeno, que seria muito facilmente explicado para a criança, se torna um transtorno sem que a gente perceba. Então, a segunda dica, pessoal, é sempre avise a criança, converse com ela, explique para ela o que vai acontecer e os imprevistos que vocês tiverem. E a terceira, e não menos importante, dica que eu vou dar para vocês hoje é: seja menos ansioso. As crianças copiam as nossas ações. Nós somos os exemplos da vida dela. Se a gente for ansioso, as crianças também vão ser ansiosas. Então não tem como uma mãe super ansiosa que vive a vida a milhão, fala rápido, mexe muito o corpo, querer
que o filho dela seja super calmo, super tranquilo. Isso é muito difícil, porque as crianças são, desde o nascimento, programadas a copiarem as nossas ações. A criança começa a falar porque a gente fala com ela. Ela vê a gente falando e imita aquela ação. A criança começa a andar porque ela vê os adultos andando. A criança faz tudo no desenvolvimento dela por imitação e essa é uma forma de aprendizagem. Se a criança percebe que o lar é muito ansioso, que as pessoas naquela casa são muito ansiosas, é natural que ela pegue um pouco daquilo para ela. Então, uma ótima forma de você ajudar o seu filho, ajudar o seu neto, o seu sobrinho, é sendo calmo com a criança, mantendo na sua vida pessoal os níveis de ansiedade mais baixos. E tem várias dicas que podem ajudar a gente nisso. Terapia, meditação, inúmeras possibilidades e que cada um vai ter a sua. Mas é muito importante que a gente mantenha uma estabilidade no lar, mantenha um lar mais harmônico, mais calmo, para que a criança se sinta segura e possa se desenvolver com menos ansiedade. Então a terceira dica é essa: sejam menos ansiosos. Se controlem para ajudar os filhos de vocês. Pessoal, eu queria agora dar uma dica bônus nesse vídeo. Uma dica de uma atividade que pode ajudar vocês a trabalhar a ansiedade dos seus filhos em casa. É claro, tem aquelas crianças que vão precisar de um cuidado profissional, de uma avaliação, de um psicólogo, de um neurologista, quando a ansiedade estiver atrapalhando a vida delas, quando a ansiedade trouxer um sofrimento para a criança. É muito importante que você perceba se isso está acontecendo com o seu filho. Se a ansiedade atrapalha ele na escola, atrapalha ele na socialização com os colegas, ele precisa de ajuda, ele precisa trabalhar essa ansiedade de forma mais profunda. Mas para as crianças que são ansiosas, mas estão lidando aí com a ansiedade dessa sociedade toda de uma forma positiva, estão conseguindo lidar com isso, tem uma atividade que pode ser um plus, ajudar vocês a fazer com que a criança se sinta mais segura, menos ansiosa, entenda melhor como que funciona o mundo e as relações. Essa atividade, ela precisa de alguns materiais, mas ela sai bem baratinha. É a confecção de vasinhos, bonecos, qualquer coisa com gesso. O gesso, ele não demora muito para secar e ficar durinho, mas ele tem ali o seu tempo de ação. Toda atividade que faça com que a criança sinta ansiedade, sinta vontade de que aquilo aconteça logo, está trabalhando aquele sentimento na criança. E quando a criança estiver lá sentindo tudo aquilo, você preparou o gesso, a água, colocou numa forminha, que pode ser as mais simples possíveis. Um copo de plástico que você tiver aí na sua casa, você passa um pouquinho de óleo, que depois a pecinha de gesso solta. Ou alguma forminha, forma de gelo, alguma forma bonitinha que você tenha em casa, para fazer aquilo com a criança e depois ela vai pintar com tinta guache. Então a criança geralmente fica muito ansiosa para que aquilo fique pronto. Mas o gesso tem ali o seu tempo de 2 a 3 horas para endurecer. Quando a criança estiver esperando esse tempo, ela vai sentir ansiedade. E esse é o momento que você vai trabalhar isso com a criança. Você vai explicar para ela o que ela está sentindo. Você pode falar: filho, olha, você está sentindo ansiedade. A criança, quando ela sabe o que ela está sentindo, ela já se sente mais segura. Geralmente, as crianças não conseguem explicar o que elas estão sentindo. Quando a criança está muito feliz, é comum que ela pule muito, porque ela não sabe comunicar aquela alegria, aquele entusiasmo que está dentro dela. Então, o corpo expressa. E a ansiedade é a mesma coisa. A criança tem muita dificuldade em entender o que está acontecendo dentro do corpo dela. Então, aquilo se transforma em batimento acelerado, choro, tremedeira, todas as questões que a gente, como adulto, também sente. Então, naquele momento, quando a criança estiver sentindo ansiedade, você vai trabalhar isso com ela. Você vai falar: olha, filho, você está se sentindo ansioso, porque você quer que fique pronto logo. Mas, às vezes, a gente tem que esperar o tempo das coisas. Quanto mais você esperar, mais bonito vai ficar. Você vai ver o quanto essa espera vai te trazer algo bom. Vamos pensar o que a gente pode fazer enquanto isso? Vamos ir organizando as tintas, vamos arrumar o quarto, vamos fazer alguma coisa enquanto isso para tornar esse momento menos complicado, mais fácil de lidar?
E aí você vai ensinando para a criança formas de lidar com esse sentimento de uma forma saudável. Isso é muito legal porque vai fazendo lá na cabeça da criança novos esquemas e a criança vai entendendo que aquele sentimento não precisa ser tão ruim. Aquele momento de ansiedade não precisa ser algo angustiante. Pode ser algo que ela vai lidar de uma forma tranquila. Você pode fazer isso com o gesso, mas tem inúmeras possibilidades de atividades que você possa fazer aí com a criança e que eu sei que vocês vão ter ideias bem legais e vocês me falam aqui nos comentários coisas que vocês pensaram de atividades que a criança precisa esperar para ter o resultado. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui também para vocês as minhas redes sociais para quem quiser me seguir lá. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!